vocês? Como é que vocês estão? É isso aí, penúltimo dia do ano. Eu sei que eu tô um pouquinho ausente aqui. Eu tava bem ocupado, muito ocupado mesmo, trabalhando no jogo que eu tô criando, um jogo de terror. Em breve vou estar até trazendo as atualizações do projeto aqui no canal. Mas vamos então dar continuidade aqui ao nosso projetinho. Então, se você ainda não conhece o canal, se inscreve, deixa o seu like, que nesse projeto aqui nós estamos desenvolvendo um jogo do zero, um jogo de aventura. Então, caso você não tenha assistido os outros vídeos e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu recomendo você assistir os anteriores para você não ficar perdido, que esse conteúdo aqui já é um pouquinho mais complexo e realmente é necessário você ter um conhecimento básico para poder entender até aqui, ou ter assistido os vídeos anteriores para não ficar muito perdido. Então vamos lá. A gente já está com o nosso personagem aqui, nosso ninja. Então, o que a gente vai criar? Vamos entender um pouquinho como é que funciona uma lógica de determinadas coisas num jogo. Por exemplo, o que define que o personagem pode morrer no jogo, ou você pode derrotar um inimigo, ou coisas do tipo. O que define isso são as variáveis. Então existe uma infinidade de variáveis que você pode estar utilizando num jogo. Nós não vamos usar todas no nosso projeto, até porque não tem necessidade, mas a gente vai usar as mais básicas que vão fazer o jogo funcionar. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui. Eu tenho aqui meu personagem, tenho a blueprint do personagem, não a blueprint de animação. Então, tudo o que eu criar na blueprint do meu personagem é vinculado a ele. Então, por exemplo, nós tínhamos criado essa variável boolean aqui, que já foi falado em aulas passadas, referente ao estado dele estar equipado com a arma. Essa variável aqui, integer, que é o que faz ele com que ele consiga atacar. Então vamos lá, a gente vai criar uma variável aqui, nessa abinha aqui, ó, variáveis, vem aqui, cria uma, e vou nomear ela de health. O padrão default dela é boolean, nós vamos mudar para float. Float são números quebrados, entendeu? Trabalha com porcentagem. Então aqui eu vou colocar 50, o meu health. Ou seja, eu acabei de criar uma blueprint float vinculada ao meu personagem. Beleza. Então vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos criar um Hector, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Hector, blueprint class, Hector, e vou colocar aqui o nome de damage. Eu vou criar um particle system. Vem aqui no Add Component Particle System e vou adicionar uma partícula que vai ser a partícula de fogo. Beleza? E agora aqui eu vou dar um Sphere Collision e vou aumentar essa esfera de colisão. E vou aumentar também o tamanho da partícula. Tá. Beleza. Agora aqui com a esfera collision selecionada, eu vou vir aqui embaixo, on component begin overlap, quando eu encostar nessa esfera de colisão. Então eu vou dar um cast to third person character, e aqui eu vou dar um apply damage. Quem é o meu indivíduo que vai ser danificado, vai receber o dano? Meu personagem.
Então, aqui eu vou botar, sei lá, 0.25 de dano. Beleza. Então eu vou jogar esse meu Hector aqui, ó, pra gente ver o que vai acontecer se eu passar por ele. Nada. Não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente não disse que o personagem vai receber um dano. Você só disse que ele vai causar. Mas quem é o receptor? Então você tem que vir aqui no personagem. Você vai vir aqui e vai dar um event n damage aqui. Então, o que acontece? O que eu vou dizer que vai ser diminuído? Eu acabei de criar uma variável float com o nome de health. Então eu quero que essa variável seja a variável que vai receber o dano. Então eu vou puxar lá pra cá. Se eu só arrastar ele, eu vou escolher get ou set. Eu vou pegar o valor dela, vou dar um get, vou dar um menos float, vou pegar o dano aqui. E aqui eu vou setar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor da minha health, estou diminuindo pelo valor do meu dano e estou definindo esse valor que é o resultado no meu health. E para mostrar isso na tela, eu vou dar um comandinho aqui chamado print string. E vou clicar aqui. Isso vai fazer com que eu consiga enxergar o meu dano, que eu estou recebendo dano. Então vamos lá. Ó, vocês podem ver que apareceu ali, ó, 49,75, 49,50, 49,25, 49. Então eu estou perdendo vida com isso, entendeu? Estou perdendo vida. Lógico que eu coloquei muito pouquinho para tirar, mas é só para exemplificar mesmo, entendeu? Não tem muito mistério. Então beleza, legal, a gente já está perdendo vida aqui. Então agora vamos fazer o seguinte: você já entendeu que para você perder vida, ou exemplo, você atira uma magia, você pode escolher limitar o uso da sua magia. Ou, por exemplo, quando você tem uma arma, você limita essa arma, por exemplo, uma pistola com 10 balas. Como é que você faz isso? Exatamente da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Uma variável. Só que a diferença é que pistola ou magia, a gente costuma usar o integer ao invés do float. Porque, por exemplo, você vai colocar um número quebrado, por exemplo, uma pistola com 10 balas. A cada tiro que você dá, você vai diminuir um 1. Então, o número inteiro, nesse caso, ele é mais viável para esse tipo de execução. Entendeu? Então, vamos dar continuidade aqui. Beleza, tô perdendo vida pra caramba, daqui a pouco ele morre. Tá, então vamos só fazer uma coisinha aqui. Vamos aumentar esse dano. Vamos lá no Hectors, no damage, e eu quero que ele perca 10, ou seja, 10% de dano. Então vamos lá, ó, 40, 30, 20, 10, zerou. Só que ele continua perdendo. Por quê? Porque eu não limitei o máximo e o mínimo. Mas beleza, a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque o que a gente tem que fazer agora é que ele morra depois que ele chegue a 0. Então, como é que a gente vai fazer com que o personagem morra? Se o meu health chegou a 0, pela lógica ele tem que morrer, correto? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou lá na Mixamo. Esse aqui é o personagem que a gente estava usando. E aqui eu vou escolher uma animação para ele de Death. Então, pode ser qualquer uma dessas, tá? É só baixar aqui, como a gente já fez, Default Skin, só quero animação, e pronto. Eu acho que eu já tinha baixado uma animação dessa. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu procurar aqui, ó. Pronto. Eu já tinha baixado já. Beleza. Então, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que já fizemos. A gente vai no nosso blueprint de animação. Primeiro, eu vou no meu personagem, desculpe. E eu vou ver se eu já tenho uma variável de morte. Não. Então, vou colocar aqui player death. Boolean. Variável boolean. E agora eu vou vir aqui na minha blueprint de animação, que é essa daqui. Beleza. E vou vir aqui no meu state machine. Então, eu parado ou eu com a espada na mão eu posso morrer. Então eu vou puxar aqui um novo estado e aqui tá a mesma coisa. Só que desse estado death, eu não posso voltar à vida desse estado, entendeu? Então eu só posso ir de qualquer outro estado para ele. Então não preciso de uma regra de transição de volta, só de ida. Eu já tinha criado aqui, ó, uma variável player death. Então eu vou jogar aqui como verdadeira a mesma coisa aqui. E agora aqui eu não preciso de uma blend space, eu posso jogar essa animação sozinha. Só que o importante é que eu tenho que te marcar aqui, ó, loop animation, senão ele vai ficar rodando a animação em loop. Então desmarquei o loop animation. Beleza. Agora a gente vem aqui, pego a variável do meu personagem, dou um get player def e vou setar o meu player def. Pronto. Agora eu só preciso dizer quando ele vai morrer. E ele vai morrer quando o health dele for menor ou igual a 0. Então eu vou vir aqui, ó. Vou dar um branch, lembrando que o branch é o if, e vou verificar se o health é menor ou igual a 0. Se for verdade, então meu player health é verdadeiro. Então vamos ver aqui, vamos lá. Eu tirei o print string, então tem mais como a gente ver se a gente está perdendo vida. Beleza, ele morreu. Só que olha só, ele morreu, mas eu continuo guiando o meu personagem. Como é que isso é possível? Por quê? Porque a gente não tirou os inputs dele. Então vem aqui, ó, disable input, get player controller, get, perdão, aqui é get player controller aqui, e aqui é get player character. Então é isso aqui. Vamos ver agora como é que vai acontecer? Vamos ver. Epa, morri e eu não consigo mais mexer meu personagem. Eu já morri. Então, para essa aula vai ser só isso. Se você está gostando do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Os vídeos novos não vão demorar tanto assim para sair. Peço até desculpas pela minha ausência nesse tempo, tá? Mas os próximos vídeos não vão demorar tanto. E eu conto com o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida, se tiver alguma ideia, vocês podem me falar, tá? O importante é a gente trocar conhecimento e aprender junto. A ideia do canal é essa. Então, bom fim de ano para vocês, ótimas festas, que o ano que vem seja um ano muito melhor para vocês, suas famílias, tudo de bom, e um grande abraço, até a próxima.